noite. Nós vamos começar hoje um trabalho da matéria de Direitos Coletivos. Hoje é dia 27 de março de 2026 e nós vamos começar a nossa aula expositiva falando sobre a ação popular. Todos estão conseguindo me ver, me ouvir? Está tudo certinho? Ótimo. Então, perfeito. Então, nós vamos começar aqui hoje. Obrigada, Simone. Para começar a falar sobre a ação popular, não adianta eu vir aqui já começando a falar sobre quem são as partes, como que funciona a sentença, casos expositivos, sem eu falar de fato o que é a ação popular. Aninha, pode passar, por favor? Então, para começar, uma introdução básica, a ação popular é um instrumento jurídico que permite que qualquer cidadão participe da defesa do interesse público. A ação popular é muito importante porque faz com que nós, cidadãos, possamos questionar na justiça os atos ilegais, abusivos, praticados pela administração pública. Mas aqui tem algo muito interessante que a gente tem que prestar muita atenção, que é essa frase: o prejuízo à coletividade. Esses atos ilegais, esses atos abusivos que são praticados, eles precisam causar, né, na hora da ação que a gente vai entrar, um prejuízo à coletividade. Pode passar a minha. Aonde que está escrito esse prejuízo à coletividade? Aonde que está formulado sobre a ação popular? Na Lei 4.717 de 1965 e na nossa Constituição como um remédio constitucional lá no inciso 73 do nosso artigo 5º. Então, lá vai ser estabelecido tudo para vocês. As regras de utilização, quem são as partes, o que é dano ao patrimônio, quais são os danos que são considerados, os que não são considerados. Então, essa lei é a nossa base. E o nosso artigo 5º é onde fala o que e por que nós podemos entrar com essa ação, que é um direito nosso constitucional. Bom, claro que, pode passar nisso, eu tenho certeza que vocês que estão aqui, nós temos muito mais conhecimento do que é uma ação civil pública. Então, para ficar mais claro, eu decidi utilizar da diferenciação da ação popular, que é um novo conhecimento nosso, e de algo que nós já conhecemos, que é a ação civil pública. Mas vocês podem ficar tranquilos, que eu sei que existe, claro, um grupo que vai explicar sobre a ação civil pública. Então, nós aqui não vamos adentrar tanto, mas vamos utilizar da diferenciação para ficar mais fácil, visivelmente, para você entender a diferença e a importância da ação popular. Pode passar, Aninha. Uma das diferenças cruciais para a ação popular é quem pode entrar com essa ação. Ah, Ana, mas eu pensei que qualquer cidadão como nós, estando morando aqui no Brasil, pode entrar com a ação. Pois, eu já te digo, pensou errado. Por quê? Precisa ser cidadãos que gozem dos direitos políticos e, principalmente, tenham o título de eleitor. Então, você pode ser natural do Brasil, não tendo o título de eleitor ou gozando dos direitos políticos, você não vai conseguir entrar com essa ação. Mas nós já vamos entrar nesse assunto, daqui a pouco a Cláudia vai adentrar mais e explicar para vocês. O que eu quero deixar claro aqui é que existe uma diferença exorbitante da ação civil pública, por exemplo. Porque na ação popular, você vai precisar do título de eleitor. Na pública, não. Porque a pública, ela vai literalmente utilizar da defesa dos direitos difusos e coletivos, como, por exemplo, o direito do consumidor. Pode passar, Aninha. Para ficar mais claro, eu fiz essas tabelinhas, porque ajuda na hora da prova. A gente sabe que agora esses trabalhos que nós estamos fazendo, essas aulas expositivas, vão ser matéria de prova. Então, esse quadro vai te ajudar na hora de lembrar das questões. Eu, por exemplo, tenho memória fotográfica, então, para mim, ajuda muito. Então, vamos lá.
Previsão legal. Eu já expliquei para vocês que é um remédio constitucional e já expliquei para vocês que a lei base para levar na hora da prova para a ação popular vai ser a 4.717. E eu também já expliquei para vocês que quem pode propor uma ação popular é o cidadão com gozo dos seus direitos políticos. O que é completamente diferente, se vocês olharem e avistarem no quadrinho, da ação pública. Porque lá nós vamos ter o Ministério Público sendo autor da ação, a Defensoria, a União, os estados, os municípios, as autarquias, todos eles podem ser autores da ação, diferente da popular. Agora, a questão crucial para a gente conseguir entender é o objetivo. Qual que é o objetivo da ação popular? Anular ato ilegal ou lesivo ao patrimônio público, moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico-cultural. E aqui o interessante é a gente entender que essa ação ela pode ser tanto preventiva, ou seja, para evitar um dano, ou ela pode ser repressiva, para anular um dano que já foi causado. E aí, o Ministério Público, como que ele atua? A gente viu que o Ministério Público, na ação pública, ela pode ser, né, o autor. Mas o que significa, Ana, fiscal da lei? Eu nunca ouvi esse termo. Pois é, o Ministério Público na ação popular, ele atua simplesmente como aquele que está ali olhando e pairando para ter a certeza que a lei está sendo cumprida. Ele não se torna parte do processo. Ele só está ali para ter certeza e certificar que a lei está sendo cumprida. E as custas no processo? Olha que interessante, o cidadão que entra com a ação não paga as custas, salvo se, claro, for comprovado que você está agindo de má fé. Tá, mas qual que é a diferença aí da ação pública? Como a gente sabe, a gratuidade de justiça ela é prevista no artigo 98 e no 102 do CPC. E a gente precisa prestar muita atenção porque ela é com a comprovação e com a declaração de hipossuficiência. Já na ação popular, você já é isento das custas. Claro, lembre-se disso. Se comprovado má fé, você vai ter que pagar. E além disso, pode ser que entre até com outra ação contra você. Mas aí isso é papo para outra hora que as meninas vão explicar. Pode passar, por favor? A gente falou tanto de patrimônio público, de dano ao patrimônio público, que a gente tem que entender o que significa patrimônio público. Bom, como eu te falei, a lei, ela já explica o que é. No seu parágrafo 1º, fala: consideram-se patrimônio público, para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. Ana, você falou, você leu, mas eu não entendi. Então, calma, que eu te dou um exemplo. São praças, são as calçadas, as pontes, as UBSs, as bibliotecas públicas, a ambulância, o carro de polícia, enfim. Todos esses são patrimônios que nós, se vemos que está sendo de alguma forma violado, podemos entrar com uma ação e reivindicar o nosso direito, sendo ele coletivo. Para você entender melhor, eu estruturei aqui um exemplo fácil que eu vou explicar mais ou menos. Mas pode ficar tranquilo que daqui a pouco a Thaís vai estar explicando para a gente na prática, trazendo sentenças e decisões que comprovem e mostrem para vocês tudo que a gente vai explicar aqui. Bom, um exemplo que a gente viu fazendo muitas pesquisas é que os cidadãos costumam questionar os gastos públicos considerados irregulares. 2 desses exemplos. A gente percebe uma suspeita de superfaturamento. Como assim? Sabe aquela obra pública que nunca acaba e que você só vê o povo injetando dinheiro? Pois é. Se você tiver comprovação, você pode entrar com uma ação para que aquele ato, aquele contrato, seja anulado. Agora, a gente também pode questionar, por exemplo, uma licitação suspeita. E aí, essa licitação suspeita, ela você vai entrar com uma ação, né? E aí você pode pedir também a questão da contratação, e tudo isso tem que ter muita comprovação, tá, gente? Bom, pode passar, Aninha. Bom, gente,
A ação popular, ela demonstra que a democracia não se limita ao voto. A ação popular, ela manifesta que nós, cidadãos, temos que participar ativamente da fiscalização do poder público. E é exatamente isso que a ação popular significa. Nós, como cidadãos, não só demonstrando que nós votamos para que alguém nos represente, mas nós reivindicamos e estamos a todo vapor fiscalizando aqueles que estão lá nos representando e a administração pública. Por isso que essa ação é tão importante, porque é nós reivindicando o nosso direito e cuidando do patrimônio coletivo dos nossos valores. Agora, eu vou passar a palavra para a nossa querida Cláudia Leandra, onde ela vai explicar para a gente quem são as partes, quais são os prazos, para a gente começar a entrar mais aqui no âmbito do direito. Mas eu quero deixar bem claro, você aí que está anotando, que já já eu encaminho esse slide lá no grupo, então vocês não vão perder nada do conteúdo, podem ficar tranquilos. Passa a palavra agora para a Cláudia. Boa noite, gente. Estão conseguindo me ouvir? Então, como a Ana já falou, né, eu vou dar continuidade ao trabalho e quero só ressaltar aqui, né, que a ação popular, ela é um instrumento jurídico, né, previsto na Constituição Federal, que permite a qualquer cidadão defender interesses da coletividade contra atos ilegais ou lesivos ao patrimônio público, né, que foi bem colocado pela Ana aí. Então, quem que pode propor? Né? Quem são as partes? Será que qualquer pessoa pode ingressar com essa ação? É necessário ser uma autoridade pública ou ocupar algum cargo no governo? Quem são os réus? Né? Então, vamos lá. Quem que pode propor? Cidadão brasileiro, né? Que são pessoas físicas em pleno gozo dos direitos políticos comprovados pelo título de eleitor. Lembrando, gente, que não basta somente ter o título de eleitor. A pessoa tem que estar em pleno gozo, né, dos direitos eleitorais e precisa também emitir uma certidão de quitação eleitoral. Então, não adianta só você ter o título se você não vota, né, se você não participa como cidadão dos seus direitos eleitorais, né? E quem que pode ser o réu? São os agentes públicos, né, que praticaram o ato, autoridades administrativas, particulares que se beneficiaram do ato, a entidade pública envolvida. Né? Só a nível de conhecimento, a gente colocou ali o entendimento do Supremo Tribunal Federal em alguns casos, né? Eu vou ler para vocês. O prosseguimento da ação popular não precisa de formação de litígio consórcio no polo passivo. Isto é, não é preciso comprovar quem seriam os réus diretos na demanda, já que em algumas situações de ato lesivo praticado, é impossível identificar as pessoas físicas diretas para figurarem como corrés na ação junto com o Estado. Lembrando aí que a palavra corré significam pessoas que participam da mesma ação ilícita. Pode passar, Ana, por favor. Então, os prazos, né? Quais são os prazos da ação popular? O prazo para propor é 5 anos, né? E ele começa a contar a partir do ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou patrimônio histórico-cultural. E se passar os 5 anos, né? Passou os 5 anos para poder propor a ação. Se o cidadão entrar com a ação após os 5 anos, ocorre a prescrição e o juiz pode extinguir o processo. Pode passar, Ana, por favor. E se prescrever, né? Mesmo se prescrever a ação popular, o Ministério Público ainda pode propor a ação pública, dependendo do caso, né? O juiz tem prazos. Na ação popular, o prazo é impróprio, né? Para o juiz prolatar, proferir a sentença, segue a regra da lei, né? Que é a Ação Popular Lei número 4.717 de 1965. Após o encerramento da fase de instrução, o juiz deve proferir sentença em 15 dias. Então, só para a gente encerrar aqui e eu passar a palavra para a Ana Beatriz, o prazo, né? A sentença, 15 dias.
logo após alegações finais, né, com base legal na lei, né, que já foi supracitada, e com a natureza do prazo impróprio. Então, eu passo a palavra para a Ana Beatriz agora, para ela poder dar continuidade ao trabalho. Obrigada. Boa noite, gente. Muito obrigada, Cláudia, pela palavra. Todos estão conseguindo me ouvir bem? Ok. Então, dando continuidade ao nosso trabalho, nós chegamos agora na parte importante, que é a sentença, onde nós temos a decisão. As sentenças proferidas em ação popular, elas possuem natureza desconstitutiva. Entretanto, a doutrina defende que a sentença apresenta caráter desconstitutivo condenatório. Portanto, se a sentença for procedente, declara-se a invalidade do ato legal e ou o ressarcimento das perdas e danos decorrentes de sua prática, responsabilizando também os beneficiários de seus feitos. Além disso, os réus serão condenados ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios do autor, conforme previsto no artigo 11 da lei qual estamos falando. Agora, vamos falar sobre a natureza da condenação? A natureza da condenação, ela produz efeitos nos demais não produz efeito nos demais âmbitos jurisdicionais, caracterizando assim como tipicamente de natureza civil. Dessa forma, não poderá impor outras sanções aos réus. Assim, caso ao final da ação popular seja constatada a ocorrência de uma violência à norma de natureza penal ou disciplinar, para a qual a legislação preveja sanção, nessas esferas, o magistrado determinará de ofício a remessa das cópias processuais ao Ministério Público para eventual instauração da persecução penal cabível, bem como a autoridade competente para a aplicação da sanção correspondente quando se tratar de uma infração administrativa. E contra essa sentença, cabe um recurso? Em caso de improcedência, não sendo reconhecido o dano causado, a decisão pode ser recorrida. Contudo, na ação popular, o duplo grau de jurisdição é obrigatório quando há improcedência ou carência da ação. Ou seja, só será interposto quando a sentença concluir pela improcedência ou pela carência da ação. Quais são os recursos cabíveis? Nós temos a remessa necessária, se for julgado improcedente, ou o recurso de apelação. Eu irei explicar um pouco melhor para vocês, que acredito que não temos visto ainda, sobre a remessa necessária e o recurso de apelação. A remessa necessária, ela faz uma alusão ao recurso de ofício, o qual nós temos previsto lá no Código de Processo Penal. E por isso nós trouxemos o entendimento da doutrina do Eli Lopes Meireles, trazendo isso para o âmbito civil, que significa o seguinte: interviu-se assim a tradicional orientação desse recurso, que nas outras ações é interposto quando julgadas procedentes, para melhor preservação do interesse público, visto que a rejeição da ação popular é que poderá prejudicar o patrimônio da coletividade, lesado pelo ato impugnado. Portanto, o Meireles caracteriza o recurso de ofício não como um recurso propriamente dito, mas como uma condição de eficácia da sentença. Isso significa que a sentença contra a Fazenda Pública só produz efeito após confirmada pelo tribunal. E é exatamente isso que nós temos previsto no artigo 496 do CPC, que diz o seguinte: está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal a sentença. Inciso 1º, proferida contra a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Sendo assim, como pode ser feita essa remessa? E eu digo a vocês, a remessa ela será manifestada de forma simples, por meio de uma declaração na conclusão da sentença. No caso de omissão por parte do juiz, deverá o tribunal reapreciar o mérito da decisão que julgou improcedente em primeira instância pela carência da ação popular. E sobre a apelação? Apelação, vocês vão ver agora nesse artigo, que ela é um pouco parecida sobre a remessa necessária, qual citei anteriormente.
Dentro da lei, nós temos a seguinte disposição: a sentença que concluir pela carência ou pela improcedência, a ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal. Só que essa é a parte mais importante que eu preciso que vocês prestem atenção agora. Daqui julgar a ação procedente, caberá apelação com efeito suspensivo. E o que significa esse efeito suspensivo e por que vocês devem prestar atenção? Quando as partes forem interpor uma apelação e ao pedir o efeito suspensivo ele valerá para a sentença proferida em primeira instância. Ou seja, a sentença, a decisão, os atos proferidos em primeira instância podem ser suspensos até que haja decisão em segunda instância. É importante também que vocês observem que não são todas as sentenças definitivas que produzirão o efeito de coisa julgada, devendo sempre ser observado se houve a devida apreciação do mérito, o qual nós já estudamos, que é sobre se a sentença foi resolvida ou não com resolução do mérito. E agora nós viemos para a parte da execução. A execução, gente, ela só pode ser interposta após o trânsito em julgado que formula o título para execução. Além disso, a Lei da Ação Popular estabelece que a parte condenada à restituição de bens ou valores poderá ter seus bens submetidos a sequestro e penhora desde a prolação da sentença condenatória. Isso está previsto lá no artigo 14, parágrafo 4º. E quem são os legitimados para executar? Porque nós já concluímos a sentença. Agora, quem pode entrar com a execução? O autor da ação, qualquer cidadão, o Ministério Público Subsidiário, entidades que participaram da ação. A legitimidade do Ministério Público para promover a execução possui caráter subsidiário e condicionado. Assim, somente poderá atuar se houver a inércia do autor ou cidadãos após os 60 dias úteis, sob pena de incorrer a falta grave. A execução poderá, após verificada a inércia e o desinteresse, o Ministério Público poderá promover a execução até 30 dias úteis sob a pena grave. A execução poderá ocorrer de quais formas? Ela tem a forma da quantia certa, quando a condenação envolver perdas e danos, pagamento de valores devidos ou reposição de débito, ou para entrega de coisa certa, quando houver a determinação de devolução de bens ou valores. Caso o réu condenado receba uma remuneração proveniente dos cofres públicos, por exemplo, um servidor público, seja ele aposentado ou pensionista, a execução poderá ser realizada mediante o desconto em folha de pagamento, até a integral reparação do dano, sempre que essa medida se mostrar mais adequada ao interesse público. Sendo assim, agora eu passo a palavra para a Thaís, que irá mostrar para nós os casos práticos, ou seja, vamos ver as sentenças, vamos ver as partes, tudo isso na prática. Boa noite a todos, muito obrigada, Ana. Então, agora que as meninas já explicaram muito bem essa parte da teoria da ação popular, eu trouxe aqui alguns exemplos de ações populares para a gente analisar cada caso e ver na prática, né, o que foi explicado aqui. O primeiro caso que eu trouxe para a gente analisar é um caso que aconteceu aqui na nossa cidade, em Juiz de Fora. Ele é bem recente, é de agosto do ano passado, e é um caso envolvendo uma contratação da prefeitura de um novo serviço, que é esse que está aí na imagem para vocês, que a prefeitura divulgou como o chamado Carro da Boniteza. Pode passar o slide, Ana? Aqui a gente explica o que é esse serviço, como que ele funciona. Esse serviço é um carro equipado com sensores e inteligência artificial, que foi feito para rodar pelas ruas da cidade e identificar pontos que necessitam de ação da prefeitura. Ruas com buracos, encostas que necessitam de capina, sinalização, locais que necessitam de sinalização, enfim, tudo que precisa de uma ação da prefeitura. Ao invés de você ter uma pessoa fiscalizando, você tem esse carro que passa com câmeras e sensores, identifica, e a prefeitura tem essas informações para poder agir em cima desses casos.
Essa contratação foi feita pela prefeitura por meio de um processo administrativo, então ela ocorreu sem licitação, e o valor total desse serviço é de R$ 3.910.560. E essa contratação foi paga com os recursos de orçamento público que são destinados ao fundo de custeio do serviço de iluminação pública. Então, é aí que entra a divergência que gerou a proposição da ação popular. A gente teve, inclusive, 2 ações populares no município sobre o mesmo tema, que foi essa contratação. E aí, aqui eu trouxe para vocês o cabeçalho do processo, para a gente ver na prática a questão que foi exposta dos autores e dos réus do processo, né? A gente tem o primeiro processo proposto pela Natália, ela é advogada, então ela mesma entrou como parte autora e sua própria representante. E no polo passivo, a gente pode ver nos 2 processos que a gente tem a empresa Mapser Inteligência Artificial, que é a prestadora do serviço, então é uma empresa privada que foi citada como ré numa ação pública porque ela se beneficia da contratação do serviço. Então, ela pode ser citada nessa ação. E a gente tem o município de Juiz de Fora, porque é a autarquia pública, e também a gente tem nas 2 ações a Maria Aparecida Lousada, que é a secretária de Desenvolvimento Municipal. Então, como servidora pública, ela também pode ser citada. E na ação da Natália, a gente tem ainda a Margarida, que é a prefeita, também como ré no processo. E aí a gente tem a fiscalização da lei pelo Ministério Público. Na ação da Natália consta uma Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, porque a Procuradoria-Geral é um órgão do Ministério Público. Então, os 2 são o Ministério Público fiscalizando ali a lei. Vamos passar agora para a análise das ações. A primeira ação que foi protocolada foi a ação da Natália contra a Margarida, a secretária, e a Mapser e o município. O que essa ação estava questionando? Estava questionando o fato de a contratação ter sido feita por um processo administrativo que dispensou a necessidade de licitação, e esse processo não foi público. Então, não havia nos órgãos da prefeitura, no site da prefeitura, a divulgação de como esse processo foi feito e por que ele pôde ser feito dessa forma, e a liberação da concorrência e da análise de outras prestadoras do mesmo serviço para fazer uma análise de custos. E, além disso, também foi questionada a questão do orçamento direcionado para essa contratação, né? Como a gente sabe, em questão de orçamento público, o orçamento público ele é definido para o ano corrente e a prefeitura só pode destinar aquele valor para o que o orçamento manda que seja destinado. Então, se o orçamento é custeio de iluminação pública, o dinheiro pode ser usado só para iluminação pública. E esse serviço não é necessariamente um serviço de iluminação pública, ele é um serviço de zeladoria, vamos dizer assim, né, das questões da prefeitura. Então, essas questões foram questionadas, e no processo a Natália pedia uma liminar determinando a cessação imediata do serviço e a declaração de nulidade do contrato por essas irregularidades. Mas a juíza não concedeu a liminar devido à falta de contraposição da prefeitura, né? Ela deu tempo para que a prefeitura apresentasse todas essas documentações, explicasse como foi feito esse procedimento. O Ministério Público também interviu no processo solicitando mais informações, fazendo questionamentos, inclusive pedindo também informações das outras empresas para que seja analisado se realmente o custo delas era dessa forma, né? A prefeitura alega que a contratação foi feita sem concorrência, porque essa empresa é detentora única de patente, né? Então, o processo ainda está nessa análise. Como é um processo recente, de agosto do ano passado, ele ainda não tem sentença, ele ainda está em tramitação, e a gente está nesse ponto. E aí a gente tem o segundo processo, que foi um processo protocolado pelo Carlos, que é um cidadão, mas ele pede quase que as mesmas coisas que o processo da Natália. Também questiona a licitação, pede liminar para que o serviço seja... o contrato seja considerado nulo e o serviço seja descontinuado, e, além disso, ele também pede a suspensão de todos os próximos pagamentos, a condenação dos responsáveis ao ressarcimento integral do que já foi pago e a possibilidade de sanções cabíveis tanto aos agentes públicos quanto à empresa contratada, se for declarada irregularidade.
Mas como o processo, a ação da Natália foi protocolada primeiro e as duas têm o mesmo objeto, então, como a gente sabe pela regra do processo civil, isso é considerado litispendência. Então, a segunda ação, ela é finalizada e é extinta sem resolução de mérito, e o processo segue pela primeira ação. Então, a gente tem aí a decisão do processo do Carlos, em que foi julgado extinto sem resolução de mérito. Agora, a gente segue para o próximo exemplo. Esse é um exemplo que aconteceu em Santa Catarina. E é um exemplo que mostra como que a ação popular pode defender também questões de direitos sociais. A gente teve em Santa Catarina, esse também é um processo bem recente, ele foi em janeiro desse ano, assim que a administração iniciou o ano, eles aprovaram um projeto de lei que estava correndo desde o ano passado, e esse ano foi aprovado e a lei foi sancionada, e essa lei determina que todas as universidades estaduais do estado de Santa Catarina e também universidades particulares que recebem algum benefício do estado não podem ter políticas de ações afirmativas e de cotas raciais. Então, quando essa lei foi promulgada, a deputada estadual, Ana Paula de Souza Lima, ela é deputada estadual do estado de Santa Catarina, e o Décio Neri de Lima, que é diretor do SEBRAE, eles entraram com essa ação popular pedindo para que essa lei seja declarada nula, porque ela vai contra um direito social que é garantido por uma lei federal, que é a Lei 12.711, de 2012, que é a lei que garante as cotas raciais, e essa lei já teve a constitucionalidade confirmada pelo STF, na DPF 186. Então, a ação popular alega a falta de legitimidade do Estado para que eles possam promulgar essa lei. Pode passar o slide, Ana? E aí aqui a gente tem a decisão mais recente do processo, como ele é um processo que iniciou em janeiro, também o mesmo caso do exemplo anterior, a gente ainda não tem a sentença, e aqui também a gente está no mesmo ponto do processo da Natália, o juiz determinou que a Assembleia Legislativa faça a sua defesa, né, garantindo aí o direito do réu também de ter a sua defesa. E agora a gente traz um último exemplo, eu trouxe um último exemplo aqui para vocês. Esse é um exemplo que eu achei muito interessante, porque ele casa bem com o que a Ana falou no início do nosso trabalho, que é o fato de que a gente exerce a democracia não só votando, mas também cobrando e também buscando os outros meios, e a ação popular é um desses meios. E aqui é bem claro que foi uma ação popular usada justamente para cobrar a efetividade do voto e da gerência do município. Aqui é um caso que a gente tem em Minas Gerais, ele aconteceu na cidade de João Pinheiro, em 2021. E o que aconteceu? A Assembleia Municipal, ela estava já há 3 anos passando leis de aumentos muito expressivos de salário para os vereadores da Câmara Municipal. Então, o salário deles já estava passando de R$10 mil. E aí, o cidadão, como a gente também, sempre que vê o valor de salário dos políticos, a gente sempre fica revoltado. Esse cidadão falou, não, eu vou reclamar. E ele entrou com essa ação popular, pedindo para que essas leis sejam consideradas nulas, né, inválidas, justamente porque estavam estourando o orçamento do município, né, um município que não é tão grande, tendo aí uma folha de pagamento imensa só para os vereadores. E aí aqui a gente tem a sentença em primeira instância dessa ação popular, que foi uma sentença favorável ao cidadão. Na sentença, o juiz decretou que de imediato os valores pagos a eles passassem a ser R$ 1.745 para os vereadores e R$ 2.900 para o presidente da Câmara. E ainda colocou uma multa de R$ 5 mil em caso de eventual pagamento que fugisse dessa regra, em caso do eventual pagamento fora da sentença. Então, é uma ação que mostra bastante que a gente tem poder também de cidadão de questionar os atos que a gente considera inválidos ou abusivos, né, por parte do poder público. A gente pode, sim, se movimentar, não apenas assistir o que o poder público vem fazendo.
Agora eu vou passar a palavra para a Kailane, que vai trazer a nossa conclusão sobre as ações populares. Boa noite a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Agora eu vou falar sobre a opinião do grupo. Na nossa opinião, apesar de a ação popular ser um instrumento muito importante para a defesa do interesse coletivo, ela ainda enfrenta alguns desafios na prática. Um desses desafios é o risco do uso político, principalmente em períodos eleitorais, quando ela pode acabar sendo utilizada para outras finalidades. Além disso, um ponto importante é a dificuldade de produzir provas, porque muitas vezes há dificuldade de acesso a informações e documentos, o que acaba dificultando a comprovação das irregularidades. Mesmo com essas dificuldades, entendemos que a ação popular continua tendo grande importância, porque é um mecanismo previsto na Constituição e dá voz ao povo, e fortalece a democracia. Obrigada, aqui finalizamos o nosso trabalho. Meninas, muito bem. Excelente trabalho. Eu vou parar aqui a nossa gravação para a gente poder fazer os nossos comentários.